Vamos, e eu tenho certeza que vocês estão curiosos, né, para saber a diferença entre moedas digitais, criptomoedas. Então, nos expliquem. Primeiro, moedas digitais é uma moeda intangível, uma moeda que a sua produção, o seu armazenamento é de forma digital. Só que moedas digitais e criptoativos são coisas diferentes. Criptoativos pode ser uma moeda digital, mas nem toda moeda digital é um criptoativo. Vou dar um exemplo do CBDC, que é a moeda digital empregada pelo Banco Central. É uma moeda centralizada emitida por um órgão controlador, um órgão regulador. Criptoativo, criptomoedas, são moedas que são criptografadas, descentralizadas e o seu extrato e o seu longo histórico é garantido pela imutabilidade e o não confiscamento de um blockchain. Por isso o termo criptomoedas, porque são descentralizadas e criptografadas. Tanto que para você mandar uma criptomoeda de uma wallet, que é o local onde você armazena suas criptoativos, de ponta a ponta, chama-se peer-to-peer, que é um método de transferência que ele é inconfiscável e a blockchain permite você analisar o extrato de forma 100% transparente. E o que é blockchain? Blockchain é o livro-razão, o ecossistema, a biblioteca que nasce, se desenvolve e se replica as criptomoedas. A blockchain Uma cadeia. pode-se dizer que é uma cadeia de blocos, que essa cadeia de blocos... Tradução literal, né? Isso. É uma cadeia de blocos, que essa cadeia de blocos dá um consenso, que esse consenso é a principal evolução que a blockchain trouxe. Pois com consenso você diminui a dependência da confiabilidade no ser humano. Pois uma blockchain, por exemplo, pode permitir o consenso de um extrato governamental, como por exemplo um dinheiro que vem da União e tem que ser repartido para órgãos governamentais. O seu extrato pode ser garantido pela blockchain. Para onde o dinheiro vem, quanto foi que o dinheiro veio e para onde ele tem que ir, pode ser controlado por uma blockchain. Então imagine como o mundo seria você resolver o problema de corrupção apenas com inteligência artificial. Isso é blockchain. Uma analogia interessante que eu acho sobre o blockchain é: pense no blockchain como vários cofres transparentes interligados. O cofre você consegue ver que tem um valor de uma informação valiosa ali, porque ela é transparente. Mas é um cofre, você não consegue acessar e modificar aquela informação. Então todos que fazem parte da rede daquele blockchain vai conseguir enxergar o que está ali dentro do bloco, mas não consegue ter acesso, não consegue modificar a informação. E isso é o conceito da imutabilidade. Então é mais ou menos assim uma analogia interessante. Porque tem pessoas que falam, e o risco de hackear uma blockchain? O Bitcoin, desde o início de sua força computacional até hoje, nunca sofreu nenhuma tentativa de hackeamento. Por quê? Para você hackear uma cadeia de blocos, para você conseguir modificar uma força computacional, digamos, do Bitcoin, que é a mais forte hoje, para você conseguir hackear uma força computacional dessa, você tem que alterar a informação que vem de um bloco anterior para a informação ser passada errada para o próximo bloco. E para você alterar uma informação de um bloco anterior, você precisa fazer a alteração de todos os blocos e nós da rede que vieram anteriormente. É como se fosse um vagão de treino, vários vagões. Isso, então, para poder você ir perfeito. alterando e hackeando é difícil. E toda essa questão de a dependência de um bloco anterior passar a informação para um próximo bloco cria imutabilidade. E essa imutabilidade permite a transparência, que é o que o mundo precisa, transparência. O mundo precisa de transparência nos negócios, o mundo precisa de transparência na questão governamental. E todo esse problema pode ser resolvido com a blockchain. E por que as pessoas associam tanto o Bitcoin com pirâmide financeira? Pronto, vamos lá. Primeiro, as pessoas
que desenvolvem pirâmide financeira, pessoas com má índole, porque elas escolheram o Bitcoin. Plano de contingência. Quais são as características que fazem o Bitcoin te proteger? O Bitcoin protege seu patrimônio. O Bitcoin não permite que órgãos rastreiem seu patrimônio. E você não pode modificar o histórico de seu patrimônio. Isso são qualidades que o Bitcoin traz para você. E é exatamente essas qualidades que casou com a intenção das pessoas com má índole, que é o quê? Roubar o dinheiro do afiliado e na hora do plano de contingência, que é o quê? Lavar esse dinheiro para você, com o Bitcoin fica mais fácil pelo fato de não ser rastreável. Então eles usam uma característica que o Bitcoin traz e usam a seu favor. Então, a relação que o Bitcoin tem com pirâmide é porque os donos das pirâmides ficaram mais inteligentes que os piramideiros de antigamente e começaram a transacionar com o Bitcoin. Eles digitalizaram. Pirâmides financeiras. Porque, exemplo, antigamente, para você ter uma ideia, no Brasil já teve uma pirâmide chamada Rei do Gado. Você lembra? Boi Gordo. Boi Gordo. Associado ao contrato de Boi Gordo. Que já foi divulgado até pela Rede Globo. Já foi divulgado em jornal nacional. Aí outro problema que a gente bate, educação financeira. Como é que o país, como é que o país permite o crescimento? Como é que um país permite o crescimento de algo que está lastreado em uma mentira? Não cresce com performance. O Brasil, além de permitir esse crescimento, divulgou esse crescimento. E como evitar participar de uma pirâmide financeira? Aquela pessoa que não estudou assim, né? Não entende educação financeira. Pronto. Primeiro, educar a população. Por quê? A pirâmide financeira, quando você tem um mínimo de educação financeira, você percebe que não tem como ter logro e não tem como prometer algo fixo se os ativos crescem em ciclos. Como você vai prever a aceitação de um ativo amanhã? Você tem como se proteger se for ao contrário do que você acha que vai acontecer. Mas como uma empresa vai prometer fixamente mais de 1% ao mês por algo que cresce em ciclos? A partir daí você já tem que ter uma desconfiança. Existem vários fundos, multimercados que pagam mais de 1% ao mês e são legítimos. Só que são alguns fundos, são alguns projetos. O Brasil é grande e existem muitas pessoas espertas ou metidas a espertas. Então, para reduzirmos o show desses malfeitores, precisa se educar a população dizer não. Chegar a pessoa bonitinha que acha bonito lá com um carro financiado de 100 mil reais, um relógio falso no braço, dizer, bora, arrasta pra cima que o bom é ter dinheiro. Não. O bom é você ter performance, o bom é você saber o que você está fazendo. E o bom é você dar valor a seu dinheiro, não só olhar o preço. Então, você destrói todo esse conluio de pessoas de má índole, educando, porque a educação financeira faz você dizer não a essas pessoas. É muito fácil você perceber quando um projeto não é sustentável. Existem formas de pesquisa que tem como saber se o projeto tem autorização de asset, que não é uma coisa simples. São poucas empresas que têm autorização de asset para trabalhar no Brasil. Outro fator é essa questão de rede, a network value de uma pirâmide, que é o que? Indicação direta para ganhar 10%. Como é que você quer ter logro em um ativo? Que para você começar a performar o ativo, você tem que tirar 10% para a indicação. Fora da indicação tem as taxas, tem toda a questão de câmbio. Então o ativo vai começar a ser performado com 40% a menos. Como é que você quer dizer para mim que isso tem credibilidade? Não tem. Só que isso tinha que ser percebido no timing. Mas por que não é percebido? Porque o brasileiro não tem educação financeira. Então vamos educar o brasileiro para podermos dizer não a bandido. Porque quem mexe com pirâmide financeira é bandido. Pirâmide financeira não é mercado financeiro. Eu achei interessante o tema blockchain. E aí, então eu quero saber mais. Como é que seria assim, um mundo sem blockchain?
um conto de fadas. É um conto de fadas. Qual é o grande problema? Mundo da Alice. Qual é o grande problema do mundo hoje? Confiabilidade no fator humano. Corrupção vem da onde? De você não performar o que você tinha que ter performado. A corrupção é a modificação do que já é certo. E quem modifica? O ser humano. Inteligência artificial não tem como modificar algo predestinado. O Bitcoin tem a sua quantidade de mineração já predestinada até o ano de 2140. E isso é garantido por uma inteligência artificial desenvolvida no blockchain. Então, um mundo adotado por blockchain é um mundo mais justo. É um mundo que você não vai depender tanto de realmente, num caso, você não vai estar se preocupando tanto se aquela decisão tomada foi justa. Você não vai estar se preocupando em o outro lado estar pondo situações pessoais na hora da tomada de decisão. O foco é que um blockchain, ele é organizado, sua inteligência artificial, suas ações, antes da execução. Pós-executado, você não tem como modificar mais. Um exemplo disso é o Smart Contract, que é um contrato digital, que esse contrato digital você predestina todas as ações que serão outorgadas posteriormente nesse contrato, e você vai predefinir também o que o contrato tem que fazer quando a ação for corroborada. Então, tudo isso é organizado por uma inteligência artificial. Em nenhum momento nessa ação você precisou do ser humano. Então, quando você retira o ser humano em decisões que podem gerar corrupção, você melhora o mundo. Então, a blockchain pode melhorar o setor econômico, a blockchain pode melhorar o setor governamental. Vou lhe dar um exemplo de faculdades. Na Nigéria, por exemplo, agora, uma faculdade adotou a blockchain para emissão de diploma, porque estava tendo alguns problemas com falsificação, venda de diploma, coisa que tem em todo lugar. É um comércio praticamente. E eles quebraram isso, adotando a blockchain, porque a imutabilidade que a blockchain trouxe dos formandos para quem devia ter diploma e tal, literalmente zerou a corrupção. Piscar de olhos. Agora você imagine adotar isso dentro do governo. E eu vou aproveitar, antes de encerrar esse bloco 1, sigam a gente, Negócios no Digital, no Instagram, no YouTube também, Negócios no Digital, by Gabi Costa. E Dani, diga aí também. Lucas _ Tourinho. Pode acompanhar os stories lá, viu? É. Só informação boa. Tem, eles postam bastante. Então até mais, gente.